Boa noite. Ouvindo um sambinha aqui do professor Filemon, enquanto eu aguardo o meu convidado entrar. E os meus amigos, né? É o Samba de Amor, fala sobre a amizade. Filemon Félix de Moraes e Zazo Araújo. Vamos aguardar, né? Hoje o meu convidado é Marcos Fabrício, um grande escritor daqui de Brasília, doutor em letras. Oi, Paulo, boa noite. Música do professor Filemon, Paulo. Aguardando o meu convidado, meu grande convidado. Olá, Mal. Tudo bem? Samba de Amor, falando sobre a amizade. Carmen Cisnando, um grande beijo. Lá de Belém. Noélia, querida. Boa noite. Aguardando o nosso convidado. Essa música é do professor Filemon e do Zazo Araújo. Muito legal essa música também. Vamos ver, cadê o meu convidado? Esmar, meu querido! Olá, Janina! Meu convidado ainda não chegou, gente. Deve estar chegando. Enquanto isso, a gente ouve a musiquinha do professor Filemon Félix e Zazo Araújo. Falando sobre amizades, mas muito bonito. Ele chegou! Ai, ai. Meu querido, vamos chamar o nosso querido convidado. Nenhum samba de amor pode resumir de fazer essa grande amizade se consolidar. Oi, Fafá, minha linda. Olá! Que maravilha! Um sambinha aqui do professor Filemon com Zazo, falando de amizade. Que delícia, Nilva! Vamos celebrar cada vez mais a vida. Exatamente. Um prazer estar com você. Pois é, né? Nós temos, o amor tem várias cores, Nilva. Verdade. O amor tem várias cores e, às vezes, a solidão é preto e branco. Com certeza. E aí, para colorir a solidão, o amor com suas várias cores. O amor de amizade, o amor de admiração, o amor de respeito, o amor de tesão, o amor de ternura, o amor de fé, o amor de estudos e por aí vai. O amor tem muitas cores, Nilva. Ah, esse é meu convidado, gente. Como não amar? Coisa mais linda. Esse sorrisão no rosto é o melhor, gente. Opa, é um barato, mas esse sorrisão tem a ver com a sua energia, com a energia do seu programa, né? Você é uma pessoa que faz muito pela cultura do nosso povo, né? Você é uma profissional da escuta, né? Você se prepara dioturnamente para acolher da melhor maneira o ser humano pela poesia, pela psicanálise, pela pessoa solidária que você é, né? Você também vem emprestando uma gestão profissional que a nossa arte poética também precisa, né? Aliar a força empresarial à leveza da arte. Então, todo esse empenho que você faz nessas várias posições do setor cultural é muito importante para a gente ter uma pessoa como você, com essa polivalência, né? E também se afirmando como jornalista, como apresentadora de programa. Eu tô vendo. Eu tô vendo.
Eu tô vendo aí você também colocando as manguinhas de fora como jornalista. Tô achando legal, é isso aí. Então, mas... O jornalismo é para todo mundo também. O jornalismo é a coroação midiática do nosso poder de comunicação. Então, todos nós somos jornalistas, de certa maneira, em certo sentido. É isso aí. Pois é, mas agora vamos falar do meu convidado. Ele está falando de mim. O meu convidado é jornalista. O meu convidado é doutor em letras, né? Literatura brasileira. O meu convidado é filósofo. Meu convidado é amigo. O meu convidado é poeta. O meu convidado é um ser humano admirável. O meu convidado é alguém que eu aprendi a amar. A Laís está aí, né? Parabéns, Laís, por ter esse homem na sua vida. Um beijo, ela, né, falou boa noite, a gente nem falou com ela. Um beijo para todos que estão aí, até acabou de entrar. Então, o meu convidado também é uma pessoa muito importante na literatura brasiliense. Esse é um programa, né, digamos assim, é uma live que eu comecei com o intuito de, com o objetivo, na realidade, de fomentar a literatura, logicamente, né? Mas, principalmente, saber um pouquinho sobre cada poeta, né? Aliás, o poeta, geralmente, a gente não conhece o ser humano que habita o poeta, né? E é para isso, sabe, que eu idealizei isso. Eu já tinha até falado no Celeiro para a gente fazer isso pessoalmente, mas como isso não foi possível, eu falei, então vamos fazer uma live, né? A partir de um dia que eu fui convidada. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo esse homem maravilhoso, né? Esse poeta que escreve poemas lindos. Deixa eu começar lendo um poema dele. Espera aí. Um poema belíssimo que ele fez. Chama-se... Quer dizer, está sem título, né? Esse. Beijo na boca da madrugada de Brasília. Faço amor concreto com a solidão oferecida. Tuas pernas, asas, eixos e baratas. Pintam em mim alvoradas e rodoviárias. A pé disputo com as rodas o verde do parque. Junto com o ipê planto raízes do Brasil. O diabo veste ternos de araque. Deus matou o serviço para curtir a água mineral. Me sinto um girassol humilde, movido pela marcha das margaridas. Decreto uma ode à faixa de pedestre, por onde passa um monumental encanto. Minha cidade é um tremendo avião. Por mais que ela me diga não, ela me diz sim, no escurinho do Cine Drive-In. Caraca! Que linda homenagem para Brasília, né? Pois é, né? Pois é, Nil, como é que são as coisas, né? Nada como cinema para poder azeitar as nossas vontades de amor maior, né? Pois então, porque é o seguinte, né? Enquanto a solidão atrai muita luz para ela, o amor faz muitas graças no escurinho. O escurinho é o cantinho democrático do amor, minha amiga. É verdade. E no escurinho da mente, né, a poesia vem iluminar, não é? Vem, até porque, né, a sombra é o repouso da luz. A sombra não é a negação da luz. É verdade. A sombra é onde a luz descansa, é onde a luz repõe as suas energias. Então é importante também a gente ressignificar a ideia de sombra e não confundir a sombra com o sombrio. E muitas vezes, luz demais atrapalha a visão também. Luz demais machuca, né? Justamente, luz demais machuca. Então, eu acho bacana porque essa poesia que você leu, eu quis fazer uma homenagem, né? Brasília é uma cidade onde tem muita luz em torno dela, né? A luz do poder, a luz do saber, a luz das artes, né? É uma cidade onde
se esperou o melhor do Brasil, né? Que tudo de melhor acontecesse aqui. Então, a concentração de energia foi e é muito grande em Brasília. E aí, a própria Brasília pede um sossego para existir, né? E esse sossego que Brasília pede para existir, no meu entender, está no escurinho do Cine Drive-In, né? É lembrar que a cidade também é divertida, que a cidade é festiva, né? Quer dizer, a gente lembrar que essa cidade ela não é só do poder, ela é dos bares, dos saraus, né? Das festas, né? Das serestas, não é verdade? Então, por que só Brasília como capital do poder? Brasília é muito mais do que o poder instalado aqui. Por isso que eu quis trazer também esse escurinho do Cine Drive, ou seja, tem a Brasília da festa, a Brasília do choro, do samba, do pagode, da ópera, né? Então Brasília tem uma festividade, tem uma forma alegre, essa cidade tem uma alegria que se a gente tiver olhos de ver, né? Ou seja, se a gente tiver desimpedido dos nossos estereótipos, do nosso lugar comum e quiser de fato se aventurar, né, em outras experiências, a gente acaba também reconhecendo Brasília como uma cidade alegre. É um exercício de busca, né? Brasília, eu costumo dizer que Brasília, a alegria de Brasília não é fácil, Nilva. Eu costumo dizer isso. Entendeu? Brasília é uma cidade alegre, mas a alegria de Brasília não é fácil. Sabe por que eu tô com o olho pintado dessa cor? Nossa, mãe, vamos lá. Verde amarelo, percebeu? Pois é, foi em sua homenagem, porque eu sei o patriota que você é, entendeu? Tem respeito a esse patriota. Ô, minha amiga. Vamos lá. Brasileiro que sofre, esse brasileiro que sente, esse brasileiro que fica feliz e que fica triste com as mazelas do nosso Brasil, mas que está aí. Você representa todos os brasileiros, né? Eu queria te falar sobre o Cine Drive-In. Tem a Lorena que está aí vendo a gente, a namorada do meu filho. Ela e ele vão ao Cine Drive-In direto. Pois é. Muito legal. E eu imagino quantas vezes um disse sim ao outro no Cine Drive-In. Com certeza. Então. Chegou mais gente aí, a Nadma, enfim, né, Nadma, tá aqui com a gente, ela disse pra mim, eu não estava conseguindo, agora deu certo, tá vendo, né? Lu chegou também, um beijo para todo mundo. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta, assim, bem complexa para alguns, né? Mas talvez para você não. Quem é o Marcos Fabrício? Quem é o Marcos Fabrício? Isso. O Marcos Fabrício, ele é esse sujeito que se empenha para oferecer o melhor da sua personalidade. É um cara solidário, gente boa, um cara indignado com as coisas erradas do país. E o errado aí não é no sentido contrário de certo. É o errado no sentido de desonesto. Porque a corrupção ela começa com as palavras. Quando a gente não veste os sentimentos com as melhores palavras, a gente começa a se corromper, né? Então, é necessário que a gente se empenhe para que a linguagem esteja a serviço da comunhão entre as pessoas, né? Então, eu me empenho como comunicador para estar interligado, né, na humanidade. A humanidade me melhora, né? A humanidade me abastece de energia todos os dias. É na humanidade que eu confio os meus melhores passos, os meus melhores amores, os meus melhores sentimentos, né? E devo também à humanidade pela compreensão que ela teve
nos momentos em que eu falhei, nos momentos que eu errei, nos momentos que fraquejei, eu também tive na humanidade amparo, carinho, apreço, né? A humanidade me dá injeção de autoestima todos os dias, né? É pela humanidade que eu reviso o meu ego. Eu costumo dizer que eu sou um revisor constante do meu ego e tento apresentar o melhor de mim pelo caminho da graça, pelo caminho da interioridade. Gosto muito da filosofia, gosto muito da poesia, é como artista, é com um temperamento artístico, primeiramente, que eu busco me expressar, né? Escrever é uma consequência do temperamento artístico que eu busco. Eu costumo dizer que a educação é que me lapida, né? Eu sou professor porque eu quero ter professores diante de mim, né? As pessoas que me cercam são professores. As pessoas são escolas que vivem do livro chamado mundo, né? Então, eu me coloco assim, como um aprendiz de sonhador, um utopista de natureza. Adoro a palavra utopia, adoro o que a utopia representa como um mundo ideal para a gente viver, como questionadora desse mundo real limitado que a gente ainda vive, né? Eu sou um esperançoso de carteirinha, entendeu? Também gosto da palavra esperança. E digo para você que quando eu estou afastado da felicidade, é porque a minha essência está pedindo socorro. Quando a minha essência está pedindo socorro, eu fico triste. É natural, né? Ficar triste também. A tristeza é um sentimento natural e nada mais, nada menos, a tristeza é um alerta para que a gente cuide melhor da nossa essência. É só isso. Então, quando a gente compreende com mais naturalidade a tristeza, a gente consegue, inclusive, ser mais feliz. E se encontrar, né? Perfeito. Você nasceu onde, Marcos Fabrício? Nasci em Brasília. Foi Nasci mesmo? do amor dos meus... nasci primeiramente do amor dos meus pais, né? Claro. O amor dos meus pais se deu em Brasília e fui gerado no hospital da L2 Sul. Morei um pedacinho da minha vida, do 0 aos 2 anos, no Guará, né? Na casa de fundos dos meus avós, né? Meu pai, minha mãe e eu. Quando veio o meu irmão Felipe, a gente mudou para o Cruzeiro Novo, né? Para o apartamento onde minha mãe mora até hoje, não é isso? E vivi 22 anos no Cruzeiro Novo, mais esses 2 anos para 24 anos de Brasília, e aí parti para Belo Horizonte. Fui viver também um tempo lá em Minas Gerais, onde também fui muito feliz, onde também fui em busca das minhas afirmações intelectuais, afetivas, criativas. Já fazia isso aqui em Brasília e lá em Belo Horizonte dei prosseguimento e encontrei pessoas muito especiais que deram vazão às minhas inspirações, às minhas perguntas, né? As minhas respostas, enfim. E aí, depois de um tempo em Belo Horizonte, eu voltei para Brasília em 2013 e estou bebendo das águas candangas. Nunca as deixei, né, de fato. Mas voltei para as águas candangas em 2013 e permaneço por aqui até o presente momento. Então, eu conheço lá em BH. Eu comi o fígado com jiló do Mercado Municipal. Mercado Central, fundamental. Mercado Central. Fundamental. Mercado Central. Fundamental. Que delícia, né? A gente come em pé lá, né? Uma cervejinha gelada. Não é ruim, não. E um jiló que não amarga. Não é? Quando eu falo isso, como assim? O jiló não amarga. No contato com...
Porque no contato com o óleo do dia a dia, com a cebola, com o fígado, ou filé, ou chouriço, né? Acaba aquela junção de fatores tirando o amargo do jiló. E o jiló fica uma preciosidade. Uma delícia, né? Quando for muito lá, não bom. vou deixar de comer, né? O fígado com jiló. É muito bom mesmo. Isso, lá no Mercado Central, ali, no centro da cidade, ali, na Amazonas, com Augusto de Lima. Isso, uma maravilha de lugar. E fora o cheiro, né? A experiência sinestésica do Mercado Central, né? Exatamente. É impressionante também. Queijos, doces. Artesanal, né? Isso, mercado artesanal também é fortíssimo lá, né? Um lugar, eu costumo dizer que é o templo da diversidade, o Mercado Central. Hein? Marcos Fabrício, quando você estava lá, você teve contato assim com a poesia lá? Culturalmente você atuou lá? Atuei, né? Sim, eu me formei na UFMG como pós-graduado, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado em estudos literários. Foi na Faculdade de Letras, né? Certo. No mestrado, eu trabalhei com Machado de Assis como crítico da imprensa. Foi meu objeto de estudo, né? Eu defendi a dissertação de mestrado nesse assunto. E no doutorado, eu trabalhei com 3 autores, continuei com Machado de Assis, estendi para Drummond e para Sebastião Nunes. Eu estudei esses 3 autores como críticos da publicidade, né? Então, essa relação entre mídia e literatura sempre me interessou muito, como graduado que sou em jornalismo, né? Então, eu continuei essa trajetória como profissional de comunicação, tentando entender como é que a literatura brasileira, como é que a prosa e a poesia brasileira se comportam diante do fenômeno da comunicação midiática. E são 3 autores, tanto Machado de Assis, como Carlos Drummond de Andrade, como Sebastião Nunes, são críticos ferrenhos da mídia, né? E trouxeram contribuições muito importantes, principalmente para estudar o sensacionalismo da mídia e o incentivo exagerado que a mídia dá para o consumo, né? Ou seja, falta consumo consciente entre a gente. É o que esses autores apontam. E o sensacionalismo como aquele jornalismo que explora, né, a violência, né, que explora demasiadamente aquilo que há de perverso no humano, né? E acaba elevando aquela perversidade para alcançar maior audiência, né? Então, essas críticas, cada qual no seu tempo fez, né, esses 3 autores. Falando mais da minha relação com a poesia em Belo Horizonte, com a literatura, eu fui monitor, né, eu fui sensibilizador poético. Nesse período todo que eu passei lá, foram 10 anos, eu trabalhei em vários projetos. Um deles foi o projeto Pão e Poesia na escola, né? A gente levava oficinas de poesia para várias escolas da Grande BH, dando uma atenção especial para as regiões periferizadas, né? Foi uma experiência incrível, né? Porque, sabe, Nilva, eu senti um fenômeno interessante nesse período que eu passei como oficineiro. Me orgulho muito de ter sido oficineiro e tento levar esse espírito de oficineiro para as minhas aulas. Me esforço muito. Eu ia te perguntar isso. Depois a gente fala. Tá, porque é produção de texto, né? É conversa e produção de texto. Então, o que acontece? Quando você manda alguém escrever, essa cultura de ser mandado a escrever acaba policiando a inspiração natural das pessoas. Exatamente. As pessoas ficam acanhadas, sabe? Porque querem acertar no português, querem impressionar o professor. Exatamente. Né? Isso acaba causando uma certa
retração. Quando a gente chegava com o lúdico, com a diversão, valorizando a fala da galera e pedindo para cada um ir lá na frente ler seu poema, todo mundo começava a escrever numa empolgação. E aí esse trabalho mais detalhista com a linguagem, a gente preferiu priorizar nos momentos de publicar nas embalagens, com muito respeito, né, aos autores. A gente sempre mostrava o que a gente mexia para melhorar o poema. Mas o critério maior é da literatura inclusiva, né? É a literatura inclusiva que nos chamou a atenção como oficineiros. Então a gente trazia aquela multidão de textos e publicava em embalagens muito bem cuidadas, embalagens de pão, né, que eram servidas gratuitamente nas padarias. E os moradores ficavam com tanto receio de estragar a embalagem que colocavam um pão no outro saco para não estragar a embalagem de poesia. Pra você ter uma ideia. Você tem uma ideia como é que era a coisa. Sem contar os churrascos que a gente ia, porque os meninos ficavam felizes de terem os seus nomes contados na comunidade como poetas e divulgados pela embalagem, que eles chamavam a gente para os churrascos de família. Olha, e os churrascos com pagode, samba, carne adoidado, cachaça, cerveja, o que você imaginar em torno da poesia. O assunto era, o motivador do churrasco era ter na família um poeta. Olha só. Eu vivi isso várias vezes, Nilva. É possível uma família se orgulhar de um poeta como um ente querido, né, no seu dia a dia. Isso foi mágico, sabe? Poder viver essa experiência de famílias orgulhosas de ter escritores. Entendeu? E escritores pequenos, eram crianças e adolescentes. Tem uma história, Nilva, que era um rapaz que só desenhava revólver. Só desenhava revólver, sabe? E aí a gente teve uma conversa com ele, e ao meu lado trabalhava um arte-educador muito querido chamado Novato, né? Com uma experiência muito forte em comunidades, em aglomerados, em favelas. Né? Ele mora numa favela chamada 1º de Maio. A gente fez um trabalho muito bonito lá também. E ele falou para mim, Marcos, isso tem a ver com a realidade da violência que todo dia ele convive. Vamos conversar mais com ele. E aí o que aconteceu? Antes da gente conversar com esse aluno, várias pessoas da escola chegavam e diziam, esse aluno é problemático, esse aluno é rebelde, esse aluno só sabe gritar. E o Novato conseguiu chegar nele, no Felipe, de maneira muito atenciosa, e eu também fui acompanhando e fui aprendendo a chegar. Esse cidadão se tornou um poeta de mão cheia. Olha só. Tem mais de 10 livros publicados. Olha. Entendeu? Se tornou um formador de opinião da comunidade dele. Faz oficinas de poesia onde ele mora. Sabe? Que coisa. E uma das poesias que a gente publicou é justamente ele desconstruindo a imagem do revólver, né? Olha. Como orientador da vida dele, sabe? Então, realmente, né, a literatura consegue, sim, né, mudar o espírito das pessoas para um caminho positivo. E o segredo é não querer consertar as pessoas, Nilva, entendeu? É justamente valorizar o que elas têm. Primeiramente, é ajudá-las a enxergar a arte que elas estão todo dia olhando e, às vezes, ninguém está valorizando além dela. Entendeu? E aí, esse ensinamento
com as oficinas eu tento levar para a minha vida como professor. Ah, mas que coisa linda, que relato legal, tá vendo? É isso que eu gosto assim. Eu separo algumas perguntas, mas aí quando começa a contar os causos, eu adoro. Isso é bom demais. Você me fez lembrar de Pois um é. fato. Aqui em Brasília, que a gente foi para uma escola e chegou lá, a gente fez um sarau, né, com o celeiro literário, naquela escola que inclusive você foi também, que você, eu acho que você deu uma Lembro de palestra, Santa não Maria. foi? Isso, lá em Santa Santa Maria. Maria. E eu fiz ministrei, né, uma oficina também, chamada Quando o Poeta é Você, para 4 turmas. Então, assim, eu deixei eles bem livres, né? E todos fizeram, assim, não todos, acho que uns 2 só não fizeram das 4 turmas. O restante tudo fez. E a gente fez um livrinho para eles, levou lá depois, presenteou eles com o livrinho, né? Mas tinha um Ó, que menino bacana. especificamente. Pois é, tinha um menino, a gente deixou lá na biblioteca 10 livros com poemas deles. Se você vê que coisa linda, depois eu vou levar um dia que a gente se encontrar para te emprestar para você ler o livro. E Quero poema, sim. sim, a coisa mais linda do. Acho que ele está até aqui, o livrinho. Deixa eu ver se está aqui para eu te mostrar e mostrar para quem está aí. Aqui, ó. Esse é o livrinho, olha só que bonitinho. Aí tá até com as coisas. Nossa, que Quer ver? lindo, Nilva. A gente fez. A Glorinha, sabe, a escritora, ela que colou para mim, né? Ela me ajudou na oficina. Nossa, E aí que ela colou para mim. delícia. Pode você ver que gracinha. Foram quatro Nossa, turmas. Pois é. E aí aqui tem muito poemas legal. assim, sabe? E aquela coisa de rotular a criança, já vem rotulada, né? Ah, isso é Isso é muito triste. ruim. Porque você tem que valorizar o que as pessoas têm de bonito e não, né, o que elas têm de feio. Porque a partir disso a pessoa começa a ela mesma se perceber, né? Aí, Perfeitamente. aí eu vou ler só um aqui que eu abri, só para você ter noção. Por favor, fique à Aqui, vontade. Winnie Oliveira, do 7º B, ela escreveu assim: amor. É intenso, é inspirador. É aceitar a pessoa do jeito que ela é. Olha só que coisa! É aceitar a pessoa do jeito que ela é. É simplesmente amar. É difícil explicar o que eu sinto quando eu olho para você. Olha isso! Poxa, E essa é para calhou, tocar no rádio. Essa é para tocar no rádio. olha que Legal demais, hein? 7º ano, entendeu? Então, assim, quando a gente chegou lá, havia uma certa resistência deles. Porque, tipo assim, ah, não, poesia é coisa chata, né? E aí a gente começa a conversar e tudo. Daí a pouco eles estão escrevendo, é muito gratificante, é algo muito bom, né? Inclusive, Nilva, existe um termo que vem se tornando mais comum, chamado epistemicídio, que é justamente esse genocídio que se dá quando a Uhum. gente mata as pessoas por elas terem um repertório de conhecimento diferente da gente. É, Quando a gente invisibiliza o outro na sua palavra, entende? Então verdade. já há estudos teóricos falando do fenômeno da morte simbólica, sabe? Qual é o E termo tem mesmo? Sabe? muito epistemicídio, que vem de, Epistemicídio. que vem de epistemologia, conhecimento. Uhum. Então, quando você mata o conhecimento do outro, mata o que o outro tem de conhecimento, melhor dizendo, tá? Sim. Então, Porque senão ninguém então passa a história, né? justamente porque a gente está percebendo, Nilva, que a corrupção está começando nas palavras que não são escutadas direito, nas palavras que não Uhum. são faladas direito. Então, quando acontece essa mãe da corrupção, né? Inclusive o Marcos Banho, professor da UNB, tem um livro chamado Preconceito Linguístico, né? Hum, Que é justamente essa linguagem de certas categorias sociais que são negadas, que não são escutadas, porque elas não estão sendo consideradas no circuito do poder, né? Então, até o Marcos Banho, ele disse, né? Nós temos uma Constituição
a linguagem expressa não é da maioria da população com a qual a Constituição deveria proteger. Uhum. Então a gente vive esse dilema, né, de Sim. ter uma comunicação que ainda não representa a diversidade linguística do seu povo, né? E muitas vezes isso acontece por questões de preconceito. Tá falhando. Essas coisas, elas são muito sérias né? É verdade. Falhou um pouquinho, não consegui te ouvir direito. Aí eu fico lendo os comentários, sabe? Aí o Vanderlei... Ah, não, eu tenho que falar isso pra você. Olha o que o Vanderlei colocou. Marli, levarei xoxoter. É a cachaçoter. Quem dá conta desse Vanderlei? Aí, tá cortando. Tá cortando, tá? Tá me ouvindo? Tá cortando aí, né, Nilma? Tá travando, tá vendo? Tá travando pra vocês, gente? Agora tá melhor. Tá bom, né? Não, é porque o Vanderlei, né? O Vanderlei, ele fez um comentário aqui, esse Vanderlei do Cachaçoter. Aí ele disse que vai levar pra Marli xoxoter. Ele vai levar pra Marli, porque não gosta, né? Mas Fabrício. Né, Vanderlei? Eu tinha que falar, não tinha jeito. Ai, Deus. Mas o pessoal tá aqui comenta aí, falando que é bom te ouvir, viu? Que você é um cara muito inteligente, que a sua poesia dialoga com a vida. Olha que lindo. Essa foi uma prima sua que falou, que eu li agorinha, tá? E aí o pessoal tá falando que quer comer galinha com quiabo. E tem um monte de comentário aí. Gente, um beijo. O Soter entrou aí também. Um beijo pra você, Soter. Olha só. Tem um poema aqui que eu quero ler para você, que foi feito para você. Você com certeza o conhece. Eu vou ler e aí você me diz quem escreveu para você, tá? Chama-se Melancolia. No dia que acordar triste, liberte o pássaro que o habita. Deixe-o voar por florestas e pelo espaço sideral. Abra as janelas, colha poemas, ouça os sons do universo, desde que a brisa plácida o afague. Abra o sátiro coração, saque suas lágrimas com sorrisos. Lembre-se, mesmo que prendam seu corpo, sua alma estará liberta, combaterá os leviatãs. Nossa, que bonito! Que bonito! Esse poema é de Ismar Lemes, Isso, dedicado a mim. Isso. Ele mostrou a primeira vez, sempre me emociona muito, fico feliz aí pela graça do poema, né? Lindo, muito, né? muito bacana, lindo, lindo demais, né? Engraçado, né? Você falou aí da palavra xoxota, eu tô lembrando de uma aula de química, e o professor cheio de termos, né, técnicos, né, foi nos dar uma aula de anatomia, e aí ele falando, né, da vagina, pênis, bolsa escrotal, esfíncter anal, trompas de falópio, né, e a gente tinha que decorar aqueles nomes para a prova, né, de química. E, na verdade, a gente queria curtir uma gatinha, dar uma namorada, né, no mínimo, né? E aqueles nomes na cabeça, né? E eu pensando, nossa, e quando eu estiver frente a frente com as trompas de falópio, o que eu faço? Será que eu vou chegar numa menina e pedir, com licença, posso conhecer sua vagina? Eu fiquei perdido. Porque a maneira como se fala do corpo humano, né? Era como se o outro eu precisasse ter 1000 credenciais para conhecer o corpo do outro, né?
Então, foi muito louco isso, né? Porque eu pensei mesmo, falei, e aí? E na hora do esfíncter anal, como é que fica, né? Se pintar uma curiosidade, né? Como é que faz? Ai, Então, ai. assim, sabe, assim, porque como as escolas não ensinam para... A gente deveria ter aulas de chaveco, Né? entendeu? Mas não é no sentido, não é no sentido acadêmico da coisa, não, entendeu? É aula Entendi. descontraída, sabe? Então, Aham. assim, a pauta da educação afetiva sexual na escola está criando uma legião de pessoas insensíveis, É de pessoas verdade. castradas, entendeu? E de pessoas violentas, E muito afetivamente técnico, né? falando. Uhum. Porque a gente acaba achando que o outro é uma coisa técnica, Uhum. entendeu? É um objeto com nomes esquisitos que a gente precisa saber de cor para resolver uma prova, entendeu? Então é muito louco isso, né? É muito louco, eu lembro, né? Podia ter perguntado. Imagina, né? Buceta não é palavrão, palavrão é vagina, Sim, lógico. né? Então essa inversão de coisas, entendeu? Aham. De prioridades linguísticas, né? Acaba atrapalhando muito o meio de campo do amor, né? Eu acho que atrapalha muito. Né? Agora, a aula de chaveco seria uma delícia, uma matéria escolar imprescindível, né? Imprescindível. Não sei como ainda o Ministério da Educação não pensou nisso. Um Ministério da Educação de verdade, não esse que está aí. Esse aí não quer que É ninguém bom que se diga. aprenda. É o E nem Ministério da conheça. Educação em outro nível, né? O Ai, Ministério ai. da Educação em outro nível. Aham. Suas aulas devem ser muito divertidas. Me conta aí como é que você insere a poesia nas suas aulas, como é que você faz isso? Pois é Quero ir. interessante, né? Hum, Porque, porque é um misto de produção autoral, né? A própria escrita, porque eu descobri de maneira muito empírica e decepcionante que uma das coisas menos incentivadas no curso de letras hum, é a escrita, né? caramba. O curso de letras incentiva muito mais a leitura e Do a que? interpretação da leitura e a interpretação dos textos canônicos, né? Os Uhum, textos que são considerados clássicos. uhum. Então, a literatura contemporânea que está acontecendo no calor da hora tem menos espaço na Entendi. escola, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação, Nilva, de ajudar na formação do repertório. O que eu Certo. quero dizer com isso? Não adianta nada eu colocar um computador de última geração na mão de quem não tem a mínima habilidade com computador. É preciso ter um mediador entre Sim. esse computador de excelência e essa Uhum, pessoa que vai se tornar excelente mexendo com o computador e dando sentido a essa máquina. uhum. Então, eu acho que o curso de literatura precisa passar, sim, pela leitura, pela interpretação de texto, pela formação de repertório. Vamos ler poesia, vamos ler prosa, e nesse movimento também ali incentivar a autoria, reservar momentos de autoria textual. Eu tento combinar esses dois modelos. Acaba que a escola tem um compromisso maior com o conhecimento formal, né, com aquilo que já está estabelecido, com aquilo que já está estudado, mas eu tento quebrar isso colocando o que já está consolidado com aquilo que está se construindo no momento. Vamos agora Uhum. fazer, né, da gente, né, a própria experiência do nosso tempo. Né? A atualidade, discordando um pouco do professor Ítalo Calvino, do escritor Ítalo Calvino, eu entendi quando ele disse que os clássicos é aquilo que permanece no tempo. E Certo. a atualidade é aquela moda.
né? Que vai e volta, uma hora morre, outra fica. E os clássicos permanecem. Só que a atualidade também tem coisas muito legais que acontecem agora. Eu não posso esperar 40 anos para valorizar. Não é? Tá entendendo? Como Nem é que é? esperar os poetas morrerem, né? Isso, é isso. Entendeu? Então, é um desafio, né? Por favor, como diz aquele filme, Sociedade dos Poetas Vivos. Não é? Por favor, gente. Nós estamos Sociedade vivos, dos né? Poetas Vivos. Precisamos dos vivos e precisamos dos mortos vivos também. Exatamente, exatamente. Precisamos de vida, né? Precisamos de vida em todos os sentidos. Pensando na literatura, né, tanto periférica, né, tanto a clássica, a contemporânea, todas as literaturas, você pensa que Brasília já tem assim uma literatura formada? Porque aqui a gente tem autores, poetas, escritores de todos os lugares do Brasil, né? O que você pensa a respeito disso? Acredito que sim. Tem uma literatura formada, né? Nós temos referências. Nós temos referências de escritores aqui, né? Nós temos pessoas que se dedicam à arte poética há um bom tempo. E em homenagem a essa dedicação e à qualidade da literatura dedicada por essas pessoas em suas autorias, nós temos sim uma literatura brasiliense que não só existe, como ela já consegue, né, sensibilizar públicos, né? A gente tem um desafio, que é o desafio de tornar a literatura mais conhecida. E esse desafio não é só da literatura brasiliense, entendeu? Então, a dificuldade da distribuição dos livros, né? De promover, né, a leitura, porque a leitura, Nilva, ela tem uma parte de fora para dentro, ou seja, eu vejo alguém lendo e posso me sentir estimulado por aquele exemplo e ler. Mas o decisivo é o de dentro para fora, sabe? É ver uma criança com aquele conjunto inúmero de estímulos e ela acata do livro, sabe? Sem muitas das vezes o adulto orientar, sabe? A Cecília Meirelles dizia que literatura infantil é o livro que a criança escolhe, sabe? Então, essa escolha, essa liberdade de escolha é um princípio sagrado da promoção da leitura, né? E a gente precisa ter zelo e respeito por essa liberdade de escolha, sem perder de vista as campanhas de incentivo, o que eu chamo de movimento de fora para dentro, ok? Então, é algo simultâneo que deve acontecer. A literatura brasiliense é um fenômeno de qualidade, né? Nós temos aí grandes nomes da literatura brasiliense, né? E isso é muito importante. Nós temos Nicolas Ber, nós temos Anderson Braga Horta, nós temos Chico Alvim, nós temos, no campo feminino, nós temos a poesia da Noélia Ribeiro, da Carla Andrade, né? Que é uma poeta, para mim, fora de série, né? A melhor da minha geração, a Carla Andrade, no meu modesto entender, entendeu? É fantástico, né? Nós temos a poesia de Marina Mara, né? Que teve a coragem de publicar um livro chamado Profissão Poeta, né? Olha, vamos viver de poesia, vamos tentar viver de poesia, inclusive profissionalmente, né? Ter uma relação, né, com a causa poética, e essa causa poética também significar o sustento do poeta, porque muitas das vezes o que a gente vê são artistas geniais que estão na miséria. Isso é um absurdo, entendeu?
pessoas que estão na miséria, pessoas que contribuíram para a riqueza cultural do país, que deveria ter, como diria Noélia Ribeiro, pensão vitalícia. Sim, sim. Pelo bem cultural que fizeram para a humanidade. E isso não entendeu? É valorizado. Uhum. E não é valorizado. Então, assim, eu fico muito impressionado com essa turma de poetas. Por exemplo, o José Soter, né? Uhum. Um poeta, um editor, né? Um cara que acredita naquela utopia do fazer coletivo, né? Das construções, né? Autônomas, independentes, anárquicas. O Elson de Toledo, né? Que é um poeta, um prosador de mão cheia, né? Um rebelde das letras, né? Um cara também fantástico, né? Então, assim, é muito interessante. Tem você, Nilva, que tem um zelo pela qualidade gráfica dos seus livros. Eu acho isso sensacional, né? O cuidado que você tem com um produto gráfico chamado livro. O quanto você investe no visual, o quanto que você investe nas imagens, né? E você traz para a literatura brasiliense uma das suas grandes origens, que é esse braço da sabedoria goiana, que é um dos pilares da nossa literatura brasiliense. É verdade. Sabe? Esse braço da sabedoria goiana, que tem do Cerrado, que tem você, que tem Cora Coralina, que tem o próprio Soter, que é de Goiás. Verdade. Então, quer dizer, isso é muito bacana de perceber. Que tem Augusto Niemeyer, professor da UNB, grande poeta, goiano, e que tem toda uma literatura identificada com Brasília, né? Que tem Natália Cristina Aniceto, né? Que traz aí uma literatura que, com todo um apelo artesanal, né? Também. Memei Bastos, grande nome, né? De uma literatura distrital serratense, né? De protagonismo periférico, né? Legal, é verdade. Que lá de Samambaia ganhou a Flip, né? A maior feira brasileira literária, Memei Bastos, uma estrela da nossa literatura. Então, como é que a gente vai dizer que não existe literatura brasiliense? Eu acho que essa pergunta ela é feita muito mais como exercício retórico, né? Entende? Porque a literatura brasiliense existe, e como diz um amigo meu, existe com força. Com força, né? Existe Marcos Fabrício, né? Esse cara que como a sua, eu acho que é uma prima sua, né? Que ela falou que é sua prima, falou a poesia que dialoga com a vida, né? Porque a poesia ela faz isso, mas a sua tem esse formato filosófico onde você lê e você não está lendo só um poema. Você está lendo um coração que está falando alguma coisa, sabe? Você está lendo um ser humano que te representa, que fala dos sentimentos de forma que você gostaria de falar e muitas vezes não consegue, né? Então, você também é muito importante na literatura brasiliense, com certeza. E eu queria te perguntar a respeito do sarau marcante. Cadê o sarau marcante? Você é essa literatura marcante. Olha, o sarau marcante, ele está aí em múltiplas existências, né? Existências virtuais, existências presenciais, existências da memória, né? Então, o importante é que o sarau marcante esteja no coração de cada um, porque cada sarau realizado, né, é um sarau marcante que acontece junto, né? Então, eu na verdade, eu não gosto dessa ideia de vitória individual. Eu gosto de glória coletiva, né? Legal. Eu sou um homem por natureza coletivo. Eu não suporto nem minha vida particular, Nilva.
Quando a minha vida fica particular demais, eu saio correndo. Tomo uns remedinhos e vou dormir. Né? Quando a minha vida fica particular demais, eu tomo uns remedinhos e vou dormir, dar uma descansada, uma desligada do planeta. Entendeu? Refletir um pouco, né? É isso, né? Sonhar, o sarau continua. Tem o canal, né, no WhatsApp, as pessoas vão preenchendo conteúdos múltiplos, eu acho isso muito legal, porque o sarau ele é a experiência libertária, por essência. Tudo cabe em um sarau, né? Então, nesse sentido, né, das múltiplas possibilidades de expressão. Esse é o caminho do sarau marcante, uma experiência incrível, né? No sentido presencial, foram 22 edições, sem parar, toda terça-feira. Pois é, eu fui em algumas, não consegui ir em todas, né? Mas eu fui em algumas e vi o quanto foi bom, né? E agora a gente não está podendo mais ter esse contato, né? Mas eu penso que se você fizesse lives porque é possível aqui você ir chamando as pessoas, né? Você já viu que tem saraus assim, né? Eu inclusive, já fiz junto com o coletivo Celeiro Literário, né? Nós já fizemos. E é possível, de repente, você podia pensar em nos presentear com um sarau marcante qualquer dia aí por live. O que você acha? Estou pensando carinhosamente nesse assunto. Então, não precisa ser toda terça-feira para ter obrigação, mas um excepcional, sabe, para nos presentear nessa pandemia, né? Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Já faltam 3 minutos para a nossa live acabar. Eu vou convidar todos que assim que acabar, a gente retorne. Por quê? Porque a gente ainda tem que fazer as nossas homenagens aos nossos poetas, né? Eu vou homenagear o Domício Chaves e o Mauro Rocha, lendo o poema deles. E você vai homenagear mais dois, né? 2 poetas. Isso, Giovanni Mendonça e Adriana Falcão. Isso, e eu gostaria que a gente concluísse aí com mais uns 15 minutinhos, né, pra gente fazer isso. E eu vou ler. Posso ler o do Domício Chaves? Enquanto eu acho Por favor. Acho que o tempo vai ser possível com esse tempinho. Acabando, a gente retorna. Tá, gente? Por favor, retornem pra gente fazer a despedida, que o final é o mais legal. O final tem dentro ou fora. Viu, Marcos Fabrício? Opa. Tá bom. O bate e volta também, e é daqui a pouquinho, né? Então vamos ver aqui se eu consigo ler. Vamos ver. Borboletas. Esse é do Domício Chaves, né? Um poeta aqui do Samambaia, um grande poeta. E salve, Domício. Ativista também cultural, né? Borboletas. Quando eu danço, todas as borboletas que não são obsoletas, com um jeito manso, ficam a me observar. E com o movimento de suas asas, fogem de suas casas e tentam me acompanhar. Mas eu sou um lepidóptero impróprio para com algumas borboletas dançar. Quando eu danço, todas as flores escondem suas dores, misturam suas cores e começam a dançar. Mas eu sou um jardineiro, impróprio para algumas flores regar. Mas quando eu começo a bailar, encaixam-se os gestos distintos em quem me acolhe é a madrugada. Ela não me cobra nada. Pela vontade realizável dos instintos, portanto, é no ritmo dos seus passos que eu quero dançar. Domício Chaves. Lindo, né? Lindaço. Pois é. Grande Manda Domício. aí um poema rapidinho que vai acabar. Vai encerrar daqui a pouquinho e aí dá tempo ainda de você mandar uma rapidinho aí. Briga. Desavença de opiniões emitida por bocas, mãos, pés, cinzeiros ou tudo que estiver por perto. Blá, blá, blá. Conversa de gente que desperdiça palavras. Bizarro. Um rato de terno e gravata ou coisa parecida. Biruta.
tipo de doido mais amalucado do que louco, birra, quando a chatice fica exibida e, portanto, mais chata ainda. Adriana Falcão. Olha, faltam 13 segundos para acabar. Eu convido a todos a voltarem para a gente concluir. A gente vai fazer rapidinho o final aqui, tá bom? Um beijo.